Paz do Senhor para a igreja. Nós estamos nesta manhã. Cristo, pedimos a tua bênção em nome do Senhor e Salvador. Louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, já vamos fazer a leitura dessa lição. Estou aqui com os coordenadores e nós vamos hoje já aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos para a lição 8. Lição 8, 24 de maio de 2020. Título da lição: Apresentando ao Senhor nosso questionamento. Pode falar. Lição 8, 24 de maio de 2020. O título da lição: Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Textuário: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, 28. Textuário: mas para mim bom é aproximar-se de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Salmo 73, 28. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores, as nossas angústias e incertezas. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. O texto de referência está em Salmo 73, 77, 77. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. 77. Lembra-me de Deus e me perturbei, queixava-me, o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos, vigilante estou, tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrai-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas, das antiguidades. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Glória a Deus. Aleluia. O texto de referência aí, o Salmo 73, o versículo 1, o Salmo 77, versículo 3 e 4, 7, 11 e 16. Você que já tem a sua revista, nos acompanha hoje nesta lição pela manhã. Vamos fazer aqui uma oração. Vou pedir aqui o presbítero Robson para orar ao Senhor. E logo a seguir, o presbítero irmão Ricardo vai trazer a lição de hoje para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eterno Deus, amado Pai, nesta manhã na Tua presença, Senhor, estamos aqui, meu Pai, para estudar a Tua palavra, Senhor. Te peço neste momento, meu Pai, que Tu nos dá sabedoria do alto, inteligência, Senhor. Que só abençoe o nosso pastor Jessé, Senhor, dando sabedoria e inteligência a teu filho, abençoe os teus filhos que estão em casa também ouvindo, aprendendo a tua palavra. Abre nossas mentes, nosso coração, para poder aprender a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Presbítero irmão Ricardo Monteiro, com a lição de hoje. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma lição abençoada, mais uma lição que nós iremos aprender. Nessa manhã me sinto feliz, também agradeço a Deus por mais um aniversário da irmã Sulamita, minha companheira, mas Deus é um Deus abençoador.
na lição hoje, lição 8, me trouxe a reflexão, me trouxe a meditação sobre Asaf. Quem era Asaf? E por que esses questionamentos? E a Bíblia apresenta aqui, nossa lição, apresentando ao Senhor todos os nossos questionamentos. E quando isso me traz a reflexão, me lembro de um salmista, me lembro de uma passagem que devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades ou questionamentos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E na lição de hoje, tem uma passagem muito importante, nosso texto olha, mas para mim bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. E aqui me traz, quando eu paro para pensar, quando eu vejo esse salmo, eu vejo uma angústia que estava em Asaf, exilado, e via prosperidade, estava vendo a prosperidade do ímpio, e ele estava sendo afligido. E ele, em alguns momentos, ele diz, como ele diz aqui, verdadeiramente bom é Deus, lembrava-me de Deus e me perturbei. Ele lembrou, queixei-me, o meu espírito desfaleceu. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Ele está recordando o que tinha acontecido. Ele já tinha passado por essa fase. Ele estava lembrando que naquele momento ele sobreveio uma grande angústia. Ficou angustiado. E isso em alguns momentos de nossas vidas, também nós ficamos perturbados, ficamos angustiados. Principalmente nesse momento que se encontra o país, que se encontra a nação, que se encontra o mundo dessa pandemia. Alguns servos do Senhor Jesus Cristo, alguns irmãos, perguntam por que nos sobreveio essas coisas? Por que está acontecendo isso comigo? Será que Deus deixou de operar? O nosso Deus continua operando. E diz mais, me chama a atenção o seguinte, verdadeiramente bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração. Aqueles que têm um coração puro, limpo, o Senhor é bom. O Senhor está presente. Mostra aqui uma condição para aqueles que são limpos de coração. Mas o nosso Deus é um Deus presente. E de dentro das aflições, dentro da angústia, dentro da perturbação de espírito, nós vemos aqui no início da lição o conflito existencial de Asaf. Ele olha, vê a prosperidade. Então, irmãos, mostra que chegando aos nossos dias como a prosperidade do ímpio e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos em santidade. Será os ímpios crescendo? Eu tenho me mantido os meus valores cristãos, a santidade, a moral, e não estou sendo próspero, e aquele que não pratica isso, continua prosperando, continua crescendo. Asaf não compreendeu naquele momento. Porque quando nós deixamos o nosso foco de olhar para Cristo e olhar para a direita, ou olharmos para a esquerda, começamos a nos perturbar, começamos a não compreender. Mas uma coisa ele observou, como diz no primeiro tópico, a bondade de Deus. Em sua mente passava muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiro, bom é Deus. Então Deus tem misericordioso, tanto para o ímpio como para o salvo. O Senhor derrama a sua bênção. O Senhor derrama o sol bem para o justo e o justo. Deus é bom em todo tempo, como diz Asaf. Então isso, ele não consegue entender essas virtudes. Então deveríamos prosseguir
contínuo crescimento espiritual, então muitos desfalecem. Por quê? Eu tenho me mantido a minha integridade. E isso preocupou a Asaf. Isso aqui mostra que Deus é bom. Nós não devemos, em hipótese nenhuma, deixar os valores cristãos. Bondade de Deus permanece para todos. Deus é bom para todos. Mas nós sabemos, irmãos, que Israel, ele perdeu o foco. Israel saiu da vontade de Deus. Israel começou a se contaminar com as coisas do mundo. E foram para o exílio. Exilado, e ele via a prosperidade, ele via o crescimento. E quando o povo está na presença, está se santificando, está na moral, Deus começa a trabalhar arduamente. Atributos morais de Deus é a bondade, como nós vemos aqui. Ele derrama sobre para o grato e para o ingrato. E no tópico 1.2, resistindo às tentações. E nós, irmão, nós passamos nesse mundo. Nós estamos presentes nesse mundo. E a todo momento nós somos tentados. Nós somos tentados a esquecer os nossos valores e olhar para onde não se deve olhar. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Então, irmão, quando nós nos preocupamos, quando nós ficamos observando o que o mundo faz, nós somos diferentes. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não temos que olhar para A, não temos que olhar para B, mas nós temos que olhar para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia nos mostra a regra de conduta. E diz, ele foi tentado. Ele olhando, quase que ele se desvia. Por quê? Não pode ser. Eu oro, eu jejum, eu cumpro as minhas obrigações e não estou sendo abençoado e nada está acontecendo. Está, irmão. Deus está abençoando, ele sempre abençoou. E Deus, muitas das vezes, Deus está operando e você não sei porque a vitória é nossa, a vitória é sua. Deus está no controle. Nós temos que resistir à tentação. Aí, como diz, dando continuidade ao tópico 1.2, é necessário guardar o nosso coração e a nossa mente. Propostas são apresentadas todos os dias com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. A todo momento, é apresentado bandejas para nós, mas nós temos que permanecer. Como diz aqui Asaf, ele foi tentado, ele olhar, quase que ele se desvia da presença de Deus, porque passamos a olhar para não temos que olhar, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que ter a nossa comunhão. E a nossa comunhão que nos garante a vitória. E como são apresentados pratos, nós vemos, irmãos, Adão e Eva no jardim, a serpente, o diabo, convenceu a Eva ao pecado, a se desviar da vontade de Deus. E ela foi o pecado, ela estava feliz, ela estava sendo abençoada, não lhe faltava nada, mas Satanás não estava contente, teve que apresentar uma bandeja para que ela viesse pecar, e Adão automaticamente. Isso, irmão, nos mostra que somos tentados. A Bíblia diz, resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir, nós temos que ter a compreensão. E Asaf estava olhando, ele passou os questionamentos. E diz, mas quando o homem duvida da justiça de Deus, a própria integridade dele começa a vacilar.
Nós não temos que questionar a integridade, não temos que questionar a justiça de Deus. Não temos que questionar. Deus é absoluto. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele pode todas as coisas. E nós não temos que duvidar da justiça de Deus. E diz Asaf, ao contemplar, ao olhar a prosperidade do ímpio, ele começou a invejar. E a inveja? A inveja vem a prosperidade ao ver a prosperidade do ímpio. Nós, irmãos, nós temos uma mansão celestial. Nós temos uma cidade. Nós não precisamos invejar ninguém. Isso não pode brotar em nossos corações. Nós somos eleitos. Deus tem uma obra contigo, tem uma obra comigo. Deus te usa como Deus me usa. Nós somos componente desse exército, dessa nação. E nós não precisamos. Deus abençoa todos os seus filhos. E Ele está conosco. E diz mais, irmão, um espírito irritado, invejoso, descontente da sua própria punição, ele consome a carne. A inveja, irmão, é terrível. A inveja não deixa você crescer. A inveja, você entra em angústia, como diz aqui Asaf. Mas nós sabemos que o Senhor ele está conosco. Então, ele deixou isso entrar. Estava entrando, como diz Asaf, quase que ele se desvia ao ver tudo isso. Então, a inveja é uma emoção, por isso que nós temos que pedir a Deus que guarde a nossa mente. Porque no lugar da nossa mente está as emoções. E isso, irmão, Asaf não estava compreendendo. Quando nós estamos em angústia, estamos em crise existencial, parece que nós paramos de pensar, paramos de acreditar. E isso é pecado. E isso é pecado. E aqui diz mais, no capítulo 2, vencendo o sentimento de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona os valores da santidade e da purificação. Para que eu me santificar? Para que eu me purificar? Porque o ímpio não faz nada disso. Aquele que não busca Deus não faz nada disso. Eu não estou vendo proveito nenhum. Não vejo proveito. Asaf estava vendo que eu não vejo proveito. E começou essa crise existencial. Porque quando nós olhamos, deixamos de olhar para Cristo, isso acontece. Vem a perturbação de espírito. Um questionamento de valores da santificação. Outros querem usar como moeda de troca. Sim, irmão, aqui na nossa lição. Eu não posso, só porque eu me consagro, porque eu jejuo, porque eu leio a palavra. Aqui na nossa lição não é moeda de troca, é de barganha. Eu não posso barganhar contra Deus. Essa é a nossa obrigação, porque somos cidadãos do céu. É a nossa obrigação ser santo, ser separado, ler a palavra, nos purificar do mundo. E isso não é moeda de troca, como diz. Eu tenho que fazer isso porque eu amo a Deus. Eu conheço o Deus a qual eu sirvo, um Deus que tem sido fiel para conosco. E isso me traz a memória que nós temos que adorar por necessidade, por querer, por vontade, por gratidão. E aqui me traz a memória um certo cantor espanhol, ele diz que Jesus Romero, ele diz que no dia do seu aniversário, seu cumpleaños, sua esposa veio e perguntou o que ele queria naquela data. E Romero disse, eu não quero nada.
E ele senta ao piano e faz uma música, pensando o seguinte: se Deus lhe perguntar o que ele queria, o que ele quisesse naquele dia, que ele podia pedir o que ele quisesse naquele dia, e Romeu disse: eu não necessito coisa nenhuma. E isso, irmão, Deus tem nos abençoado, Deus tem suprido as nossas necessidades. Ainda que sejamos infiéis, nosso Deus, ele permanece fiel. Então, nós temos que adorar, nós temos que nos santificar, nós temos que nos purificar, não por obrigação, mas por amor. Que Deus deu o seu Filho amado para todos nós, para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas imperfeições. Diz mais, tópico 1:2, entrou no santuário. Aí que tudo muda. Quando nós deixamos de olhar para a direita, quando deixamos de olhar para a esquerda e olhamos para Cristo, tudo muda. E diz aqui que Asaf entra no santuário. E quando ele entra, então ocorreu uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Tem um hino que um pastor soltou, em vez de murmurar, nós temos que adorar. Em vez de murmurar, nós temos que louvar. Em vez de murmurar, canta um hino de adoração ao nosso Deus e tudo começa a mudar. Nós sabemos, na aflição ele não queria ler, ele não queria falar, ele não queria fazer nada. Mas aqui, quando ele entra, ele começa a enxergar com mais clareza. Então ocorreu uma mudança. Então ele viu o fim, a prosperidade do ímpio. O ímpio, então, algo insólido. E também a riqueza, irmão, desse mundo é transitória. Tudo passa, vai passar. Mas a nossa cidade celestial é eterna. A nossa riqueza é eterna. E ninguém poderá nos tirar. Nós podemos até sofrer um pouquinho de tempo nessa terra. Mas a nossa recompensa, ela é grande no céu. Ele entra no templo e vê. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além. Esse relacionamento, ele começa a meditar passado, presente e o futuro. Os livramentos que Jeová deu ao povo de Israel, tirando com mão forte no Egito, e tirou como nação eleita, nação que ia representar o Senhor Jeová. E viu as maravilhas e começou a contemplar. Quando começamos a orar e quando começamos a adorar, tudo muda, tudo é renovado, tudo é transformado, porque o Senhor, através da oração, vem a vitória. Nós vemos que, quando Paulo e Silas começou a orar, o cárcere abalou, as portas se abriram, porque o poder da oração, o poder do louvor, o louvor que liberta, quando adoramos a Deus, com o coração limpo, permitiu ser restaurado. Então ele começa a adorar. E quando nós reconhecemos as nossas fragilidades e reconhecemos que Deus é poderoso, que Deus pode fazer, que Deus fez e que nós estamos errados em não confiar no Senhor, começa a restauração. E Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar a minha vida, para que possamos andar em fé, em adoração, em santificação, em purificação. Quando nós temos convicção em quem nós temos crido, nada vai nos abalar. E nada nos abala, porque nós podemos dobrar o nosso joelho, adorar e conversar com o nosso Deus, e Deus opera maravilha. E nós vemos que Asaf começa a obra de restauração na vida de Asaf. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte.
a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida em santificação, a renovação e aliança, renovar a cada dia, a cada manhã, a cada noite, quando nós deitarmos em nossa cama, em nosso leito, começar a fazer uma reflexão. O que eu fiz hoje? O que eu posso melhorar? O que eu fiz que desagradou ao nosso Deus? O nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos a mente de Cristo. A frustração que temos pode nos levar à descrença. Então, as frustrações, irmãos, podem nos levar à descrença. Mas quando nós somos restaurados, nós reconhecemos. Asaf, ele entra no templo e começa a adorar, e começa a lembrar das grandezas de Deus, começa a operar da operação, tirou do Egito, dominou toda Canaã, trouxe a Israel, Jerusalém fez o seu templo, lugar de adoração, e quando o povo estava adorando, quando o povo estava se santificando, quando o povo estava se purificando, ele era um próspero, abençoado, e Deus era com o povo de Israel, com o povo hebreu. Mas, irmão, quando se afastou, aí veio as pragas. E aqui Asaf começa a adorar a Deus, e começa a restauração. E diz mais, 2.3, a prosperidade do ímpio é temporária, como nós falamos. A prosperidade irmão. O ímpio, ele não sabe para onde vão. Nós sabemos para onde nós iremos. Nós iremos estar com Cristo, nós reinaremos com Cristo, nós vamos para a Nova Jerusalém. É isso a nossa alegria, a nossa riqueza. Não consiste neste mundo somente, mas consiste no mundo vindouro, em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Esse pouco momento de dor, de sofrimento, passará. Mas é bom estar com Cristo. Como diz, ele compreendeu isso, ele começou a se restaurar. E quando há restauração, começa a alegria. E saber que Deus é fiel, que Deus nunca vai nos abandonar. Ele está conosco todos os dias. E isso, irmão, é uma certeza. E a autoestima começa a surgir. A alegria da alma. Diz que a alegria do coração alegra-se a face. Isso é importante. Mas antes ele clamou, ele gritou, ele falou diante do Senhor. Porque a Bíblia diz, clamando em meio à angústia. Então, diante dessa angústia, começa a clamar, a pedir ao Senhor. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é verdadeiro. Nele, irmão, nós podemos confiar. Porque ele é bom, ele é maravilhoso. E como diz o Asaf, diz, Deus é bom em todo tempo. Ainda que nós não compreendemos o agir de Deus, mas ele está agindo na tua e na minha vida. Porque a vitória é certa. Como diz aqui, o início do Salmo, as lições aprendemos na presente passagem. A angústia pode atingir qualquer ser humano. A angústia pode, irmãos. Tanto um irmão, simples, podemos dizer assim, a um grande pregador, a um grande teólogo. Porque os conflitos existenciais sempre vão surgir. Mas nós precisamos estar prontos. A rico, pobre, atinge a todos. Ninguém está livre. Imune de dores da alma. Ninguém está livre dos sentimentos, das emoções. As nossas emoções são atacadas todo o tempo. Por isso que o nosso psique, por isso que o nosso entendimento, por isso que a parte emotiva nossa tem que estar bem na vontade de Deus, estar bem guardado por Cristo. Porque o diabo, nosso adversário, Satanás, ele tenta atacar nas nossas emoções, em nossos pensamentos. E quando Satanás atua em nossos pensamentos, que ele não conhece, mas ele pode lançar
setas, como diz o Salmo, setas que voam ao meio-dia, é verdadeiro, irmão. Ataca o nosso intelecto, as nossas emoções, e começamos a duvidar, a questionar, e isso perturba tanto o rico, pobre. Por exemplo, o rico, será que como é que estão as ações? O mercado está caindo, a bolsa está caindo, aí começa a angústia, ele também está angustiado. Como é que eu vou fazer? Eu de manhã eu tinha quantos milhões, chegou à noite, já não tem quase nada. Mas o nosso Deus, ele nos guarda, porque o nosso tesouro não consiste neste mundo. O nosso tesouro está guardado em Cristo Jesus. E diz mais, dentro desse momento angustiante, os sintomas da aflição, ele não quer ser consolado. Quando nós estamos angustiados, não queremos ser consolados. Como nós temos falado até a lição anterior, como nós falamos sobre Daniel, na cova dos leões, o rei não quis ser consolado. Música, nós não queremos ser consolados. Não queremos ser consolados porque a angústia é tão grande, é tão tremenda. Mas esses são os sintomas da aflição. Não quer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusa ao consolo. A angústia era muito profunda. Existe estado de angústia em que a palavra não são capazes de trazer consolo. Não traz consolo. Porque às vezes quando nós tentamos consolar uma pessoa, como nós vamos fazer? Uma pessoa que perdeu um filho, uma pessoa que perdeu um ente querido, como vamos consolar essa pessoa? Alguns temos o costume de falar, como nós vamos estar no lugar daquela? Eu fico como se estivesse no lugar daquela pessoa. Você nunca vai estar no lugar daquela pessoa. Você pode estar do lado, acompanhando, mas a dor daquela pessoa é a dor daquela pessoa. Cada pessoa tem uma dor diferente, reage, tem uma emoção diferente. Ninguém pode estar no lugar de outra pessoa, pode estar ao lado de outra pessoa. Pode estar ao lado, mas junta, jamais. Não tem como estar junta. Então, irmãos, o salmista, em sua aflição, em sua angústia, é a primeira parte do sintoma da aflição. Não quer ser consolado. Ele quer estar naquele momento com os seus pensamentos. Aí que é preocupante, os seus pensamentos. O diabo, ele pode atuar se teus pensamentos, tuas emoções não estiver alicerçado em Cristo. A ausência de palavras. A mente está de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Boa parte das pessoas que passam por angústia profunda prefere ficar em silêncio em vez de compartilharem suas tristezas. É o que pode ser perigoso. Então, irmãos, quando nós estamos na angústia, não queremos palavras, porque nossas palavras têm que estar perturbadas, não queremos ouvir. Mas quando nós estamos angustiados, irmãos, nós temos que procurar ajuda. Nós temos que falar com alguém. Tem momentos que a angústia, quando a pessoa está angustiada de tal maneira, a primeira palavra que vem em sua mente é o suicídio. Porque nós falamos isso, que um dia jovem, eu com 22 anos, passei um problema forte, e Satanás disse, a solução do seu problema acaba com sua vida e os seus problemas serão resolvidos. Mentira de Satanás. É mentira de Satanás. Se a Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino do céu. E Satanás, a intenção de Satanás é ceifar a vida. Quando você está angustiado, não tem palavra, tu tem que conversar com alguém. Uma pessoa de confiança. Que possa realmente confiar. Temos pessoas confiáveis para abrir os nossos corações.
Porque aí o Satanás começa a invadir o pensamento, jogar seta, falar em nossa mente. Porque Satanás, ele é mestre nessas coisas. Então, nós reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a misericórdia de Deus, reconhecendo que Deus abençoa a todos. E o nosso Deus, ele é bom em todo tempo. E diz mais, aqui mediante, nós não tem palavra, não quer ser consolado, mas a pessoa precisa conversar, precisa entrar em contato com alguém. E diz mais, irmão, sentimento de rejeição, sentir-se rejeitado por Deus. O pecado faz isso. O pecado faz com que nós venhamos fugir da presença de Deus. Faz-nos sentir que Deus não está nos ouvindo, mas o nosso Deus, ele é misericordioso, como o salmista aqui, Asaf, entende que a misericórdia de Deus é grande para com todos. Nós sentimos rejeitados por Deus. Esse sentir rejeitado faz nós fugirmos. Sentimos rejeitados, fugimos. Não quero ser consolado. Não tem palavra. Aí o diabo começa a atuar. Ele não quer conversar. Não quer ser consolado. E se sente rejeitado de Deus, aí que eu vou atuar. Mas o nosso Deus está presente todo o tempo. Nosso Deus é bom todo o tempo, como diz Asaf. Quantas vezes, no meio cristão, ignoramos a dor, a angústia, ou medimos o sofrimento das pessoas com nossas forças. Não podemos. Cada um de nós, irmãos, sofre de um jeito. Porque somos emotivos. Somos gerados por emoções. E as emoções, se nós não tivermos controle, as emoções nos dominam. Mas o Deus é misericordioso. Como diz aqui, ainda que sentimos rejeitados por Deus, ainda que sentimos, mas é mentira. Deus não lança os seus filhos fora. A Bíblia diz que todos aqueles que vêm a Deus, de maneira nenhuma ele lança fora, de maneira. A Bíblia é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Como Asaf aqui compreendeu isso e foi restaurado, foi renovado. E diz mais, nesse processo todo, Asaf foi restabelecendo a fé. Ele viu as maravilhas do nosso Deus. Ao ver a maravilha, Asaf, contemplar, adorar. Não existe momento, aonde eu vou adorar? Na igreja? Onde eu vou adorar? Tem o meu quarto de adoração. Como nos evangelhos, Mateus diz, entra no seu caminhão, fecha a porta, ora a Deus em secreto, ele te responderá. Nosso Deus quer responder, o nosso Deus está te respondendo. Deus quer te responder nesta noite. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade. Então, a angústia da alma, irmãos, tem que ser curada. A alma ferida, a alma angustiada, tem que ser tratada. Nós vemos em alguns momentos, dentro das nossas igrejas, almas feridas, almas angustiadas. Ela precisa de um tratamento. E aqui o Asaf, ele compreendeu que ele precisava de um tratamento de Deus. Ele começou a ser tratado naquele momento por Deus. Porque a angústia, a crise existencial é uma enfermidade. Falta de fé. E a falta de fé só retorna com santificação, purificação e adoração ao nosso Deus. Ele reconheceu isso, que era uma enfermidade. Nós aprendemos, irmãos, que a cura de qualquer mal só pode existir
quando nós reconhecemos que estamos doentes. Se eu não reconheço que eu sou invejoso, se eu não reconheço que eu estou passando uma angústia, se eu não reconheço que eu tenho um problema e não vou me abrir com ninguém, com alguém, eu não teria cura. Em nossas igrejas, temos pessoas capacitadas para cuidar da alma, para cuidar do corpo, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele clamou, um clamor de uma angustiada, pois relata diversos sintomas de angústia, sofrimento por azar, para restabelecer a fé. É preciso deixar que medita nas tristezas e medita nas aflições. Meditar nas tristezas e nas aflições e ações do Criador. Então, o nosso Criador, ele está presente. Mesmo sendo discípulo de Cristo, temos o templo do Espírito Santo continuamente sendo vaso de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor, no enfrentamento de tantas situações que parece querer nos sufocar. Então, mediante todos esses problemas, mediante todos esses sofrimentos, nós somos vasos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós podemos falar a todo momento que nessa manhã você compreenda, está passando uma angústia, está passando uma tribulação, ou seja, não se isole, procure, adore, que o Senhor está presente. O Asaf compreendeu que Jeová, que Jesus Cristo, nosso Deus, ele derrama bênção sobre as pessoas gratas e as pessoas não gratas. O sol vem para a pessoa justa, para o injusto. O nosso Deus, ele abençoa a todos. Por isso que Jesus Cristo, como ele compreendeu, Jesus Cristo morreu na cruz para a remissão de todos os pecadores. Não somente de judeu, não somente de grego, mas de todas as pessoas. Que nessa manhã nós possamos compreender que o nosso Deus é bom, que possamos guardar as nossas emoções em Cristo Jesus. E o Senhor está conosco diante dessa tribulação, diante dessa pandemia. O Senhor vai continuar a estar conosco até o retorno da sua vinda. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que lição abençoada, irmão. Traz uma experiência para todos nós que estamos passando por esse momento de crise. É crise financeira, crise da enfermidade, crise de depressão, crise da angústia, crise de perdas, de dores. Mas o Senhor nos traz a palavra de renovo, de ânimo, de fortalecimento, de despertamento. Asaf, ele entrou num estágio da vida dele que não queria nem consolo. Alguém que chegasse perto dele e dizer, olha, Deus vai te tirar dessa, Deus vai te ajudar, Deus é contigo. Não queria nem palavra de consolo. Mas quando ele entrou num querer de Deus, na presença de Deus, na vontade de Deus, começou a falar com o Senhor, colocar diante do altar, aqui que entra um momento importantíssimo das pessoas que estão passando por uma crise desse tipo aí e precisa do socorro. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então o socorro chega de imediato sobre a tua vida. Você vê aqui o que foi comentado sobre os sintomas da aflição. No Salmo 77 relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Primeira coisa, não querer ser consolado. Olha, o salmista relata que a sua alma recusava
o consolo. A angústia era muito profunda. Eu sei que existem pessoas assim, passando por uma angústia profunda, perdas irreparáveis. Mas o Senhor está te dizendo nesta manhã, através desta lição, pode perder tudo. O próprio Paulo, ele expressava nessas áreas da vida dele, podia perder tudo, mas não perdia a salvação, a comunhão com Deus. Isso não. Passa fome, passa tudo, mas não perde a comunhão com Deus. Davi teve momentos da vida dele que estava chegando a um ponto que ele dizia, olha, pode tirar tudo, até o meu reinado, até o reinado, pode tirar, mas não tira de mim o Espírito, a vida, porque está diante do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O restabelecimento, irmão, da fé, foi no versículo 10, percebemos uma mudança clara da direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e meditar nas obras, do Altíssimo. Aqui que está o segredo. Se você está passando por esta área, desta enfermidade, mas começa a lembrar do que o Senhor já fez na sua vida, os milagres que já aconteceu, as portas que já se abriram, as providências divinas na sua vida, os livramentos que Deus te deu, a angústia vai embora. Tudo isso vai embora. Aí você vai lembrar, não, a minha vida está na mão do Senhor. O meu nome está escrito no livro da vida. A maior de todas que eu tenho sobre mim é a vida eterna em Cristo Jesus. Então guarda essas palavras hoje no teu coração. Medita mais um pouco. Você pode estudar na sua casa a revista, meditar mais um pouco, aprender mais um pouco do Senhor, e vai ser gratificante para a sua vida, para a sua família e para você. Para você sair, desse pré-angústia, pré-depressão. Não deixa isso tomar conta da sua vida. Ergue a sua cabeça. Lembra que você tem um Deus que está cuidando de ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós temos ainda aqui revista. Se você quer pegar a sua revista, se você está nos assistindo, vem aqui, pega a sua revista. Nós estamos aqui de porta abertas para domingo de manhã, domingo à noite. Você quer trazer a sua contribuição, você quer trazer o seu dízimo, mantendo a sua fé, a sua oferta, não deixa de trazer. Faça o que é o mandato de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Fica de pé comigo, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por mais essa escola abençoada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tem alguém fazendo aniversário hoje, toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Se tem alguém fazendo aniversário, também toma posse da tua bênção em nome de Jesus Cristo. O presbítero Von Ross vai estar orando e decretando a cura e o milagre sobre a tua vida em nome de Jesus. Crê que hoje esta angústia, essa depressão vai embora e você vai se alegrar no Senhor em nome de Jesus. Amém? Eterno Deus, amado Pai,
Nesta manhã, na tua presença, Senhor, eu entrego teus filhos que estão completando mais uma primavera hoje, Senhor, aniversário de casamento, Pai, eu entrego em tuas mãos, Senhor, que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos na vida dos teus filhos, Senhor da glória. Te peço neste momento, meu Pai, os teus filhos que estão passando por um momento de angústia, igual a Zaque, Senhor, que só venha tomar nas tuas mãos, que tu venha repreender toda angústia, Senhor, há poder no teu sangue, no teu nome, Senhor. Começa neste momento, meu Pai, arrancar do coração, meu Pai, tristeza. Começa, Senhor, neste momento, meu Pai, dar alegria, Senhor. Devolver alegria aos teus filhos que se encontram angustiados, se encontram tristes, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Senhor, eu agradeço por essa escola bíblica dominical, Senhor, pelos professores. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço pelo nosso pastor, Senhor. Te peço neste momento, meu Pai, aceita esse ensinamento bíblico, essa escola dominical, Senhor, como cheiro suave em sua narina, Senhor. Nos abençoe, nos leva em paz para nossa casa, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No próximo domingo, nós teremos a lição, dia 31, um chamado à adoração e um alerta. Duas coisas importantes. Te chamando para ser um adorador e um alerta em muitas áreas das nossas vidas, do dia a dia, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo na face da terra que ama ao Senhor, não sou de sempre. Amém. A paz do Senhor.